Gon Frixis perdeu seu Nen, ou será que não? O que muitos acham ser o fim, na verdade, pode ser o início de algo ainda maior. Hoje vou revelar por que Gon não perdeu seus poderes de verdade e como ele pode voltar ainda mais forte do que nunca em Hunter x Hunter. Gon Frixis é um dos personagens mais marcantes do universo Hunter x Hunter. Sua jornada é cheia de descobertas, perigos e decisões difíceis. Mas um dos momentos mais impactantes da história é, sem dúvida, quando ele sacrifica tudo o que tinha para vingar seu amigo Kaito. E é justamente nesse momento que ele perde sua capacidade de usar Nen. Ou, ao menos, é isso que muitos pensam. Para entender o que aconteceu com Gon, precisamos voltar um pouco no tempo, quando ele finalmente reencontra Pitou e descobre o destino trágico de Kaito. Gon é consumido pela raiva e pelo desespero. Ele sabia que não era forte o bastante para derrotar uma das mais poderosas quimeras da história, mas mesmo assim não quis recuar. Foi então que Gon tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele aceitou pagar qualquer preço, até mesmo sua vida, por poder vencer Pitou naquele momento. Esse tipo de decisão, dentro do universo de Hunter x Hunter, não é apenas simbólica, ela tem consequências reais, porque envolve um conceito muito importante do sistema Nen: os contratos. Esses contratos funcionam como promessas extremas que o usuário faz consigo mesmo. E quanto mais pesada for a promessa, mais forte é o poder conquistado. No caso de Gon, ele trocou tudo: seu futuro, sua juventude, seu corpo, sua saúde. Em troca, recebeu um poder absurdo que o transformou em uma versão adulta e monstruosamente forte de si mesmo, capaz de eliminar Pitou. Mas esse poder teve um preço alto demais. Gon não apenas ficou entre a vida e a morte, como perdeu completamente o acesso ao Nen. Mas será que ele realmente perdeu o Nen? Na verdade, não. E aqui está o ponto-chave. Como expliquei, Gon usou um contrato Nen para obter um poder inacreditável. Mas o que muitos fãs não perceberam é que o que ele perdeu não foi exatamente o Nen, e sim o acesso consciente a ele. E isso muda completamente o rumo da discussão. Depois da luta com Pitou, Gon ficou em estado crítico. Seu corpo estava devastado. A energia vital que sustenta o Nen foi quase completamente drenada por causa do contrato absurdo que ele mesmo criou. Essa foi a verdadeira consequência de sua escolha. Não apenas ficar fraco, mas perder temporariamente o caminho que leva à sua energia vital. O que no mundo de Hunter x Hunter é essencial para usar Nen. E aí entra uma personagem muito especial, a Luca, graças ao pedido de Killua à sua irmã, que abriga dentro de si a entidade chamada Nanika. Gon foi salvo. Seu corpo, que estava praticamente destruído, foi totalmente curado. Mas havia um detalhe importante. Embora fisicamente ele estivesse bem, Gon parecia incapaz de usar Nen novamente. Por que isso aconteceu? Uma explicação plausível é que o pedido de Killua focou em curar o corpo de Gon, mas não em restaurar o caminho que conecta sua energia vital ao uso do Nen. Ou seja, os nós que foram abertos à força pelo contrato ainda estavam fechados. Assim, Gon não perdeu o Nen, ele apenas ficou com o acesso a ele selado. Para entender melhor, podemos comparar com o que aconteceu com Lucifer. Ele teve seu Nen bloqueado por Kurapika e precisou de um exorcista Nen para remover a restrição. No caso de Gon, o que foi selado não foi uma habilidade vinda de outro, mas sim dele mesmo. O próprio contrato Nen que ele criou funcionou como um bloqueio interno. Então surge a grande questão: é possível desfazer esse bloqueio? A resposta é sim, e não sou eu que digo isso. O próprio Ging, pai de Gon, afirma no mangá que ninguém perde o Nen. Isso é fundamental. Ging é um dos maiores especialistas do mundo em Nen. Se ele acredita que Gon ainda pode usar Nen, é porque existe um caminho. E esse caminho passa por um processo de redescoberta. Se o Nen de Gon não foi destruído, apenas bloqueado, então existe uma esperança concreta para sua volta. Mas não será um retorno simples ou imediato. Togashi não é o tipo de autor que ignora as consequências.
Por isso, se Gon voltar a usar Nen, esse retorno terá um peso emocional e simbólico enorme. E isso está ligado a um conceito central dentro do mundo de Hunter x Hunter: amadurecimento. Antes, Gon era movido por impulsos. Sua forma de usar Nen refletia isso. Ele não pensava nas consequências, apenas queria resultados imediatos. Era determinado sim, mas também muito inocente sobre o peso de suas escolhas. A luta contra Pitou foi o ápice disso. Gon trocou tudo por um momento de vingança, e mesmo vencendo, saiu derrotado. Por isso, se Gon recuperar o Nen, é muito provável que vejamos um novo tipo de usuário, mais cauteloso, mais maduro. Em vez de usar o Nen como uma extensão de sua raiva ou impaciência, ele pode começar a usá-lo como uma ferramenta de proteção, estratégia e sabedoria. A jornada para reabrir o caminho até seu Nen pode acontecer de várias formas. Gon pode reencontrar esse acesso por meio da meditação, como fez durante seu treinamento inicial com Wing. Ele pode buscar um exorcista Nen, assim como Lucifer fez. Ou, talvez, precise encarar algum desafio interno, uma espécie de provação, que o leve a compreender a raiz do seu bloqueio. De qualquer forma, o retorno de Gon ao uso do Nen não será apenas técnico, será emocional. Ele terá que revisitar tudo o que o levou a abrir mão do seu próprio futuro para derrotar Pitou, e talvez perdoá-la a si mesmo. Além disso, existe a possibilidade de que, ao recuperar o Nen, Gon desenvolva habilidades ainda mais únicas do que antes. Vamos lembrar que Gon, mesmo sem o Nen ativo, continua sendo alguém com uma quantidade absurda de energia vital. E segundo Jing, isso pode ser canalizado novamente. Mas agora, com tudo o que passou, Gon pode desenvolver um Nen completamente diferente, mais refinado, mais estratégico. Um Nen que una seu coração e sua razão. E não é só isso. Com toda essa experiência de quase perder a vida e ficar sem Nen, Gon também pode se tornar um exemplo dentro da própria narrativa. Ele pode ser um guia para novos personagens, pode ajudar Killua, Leório ou até mesmo Kurapika em suas jornadas. E acima de tudo, pode mostrar que o verdadeiro poder vem não da força bruta, mas da capacidade de aprender com os próprios erros. Se Gon realmente recuperar sua habilidade de usar Nen, é improvável que esse retorno seja apenas uma simples retomada do que ele tinha antes. O mais provável é que o próprio sistema Nen responda de forma diferente a ele, como se estivesse sendo reiniciado. Afinal, estamos falando de alguém que chegou ao limite absoluto do seu Nen. Gon literalmente esgotou tudo o que podia e ainda foi além. Isso não é comum, não é nem um pouco normal dentro das regras do próprio sistema criado por Togashi. E por isso, o retorno do Nen em Gon não será apenas um recomeço, será uma transformação. Vamos imaginar o seguinte: e se Gon desenvolver uma nova habilidade baseada na experiência de quase ter morrido? Sabemos que o Nen é moldado por quem o usa. As emoções, os objetivos, a personalidade e até os traumas da pessoa influenciam na forma como sua habilidade Nen se manifesta. Com isso em mente, é possível que Gon desperte uma nova habilidade muito mais centrada, menos explosiva, mas com um potencial ainda mais perigoso. Por exemplo, Gon poderia desenvolver um Nen que funcione como um limite reverso, algo que, ao invés de sacrificar tudo de uma vez, ative por camadas como se fossem portões de energia. Em vez de um ataque suicida, Gon poderia desbloquear por estágios o que precisa, mantendo o controle e a sanidade. Uma forma mais evoluída do que ele tentou fazer contra Pitou, mas sem se destruir no processo. Outra possibilidade é que Gon adquira uma habilidade voltada para a percepção e análise. Algo mais parecido com o estilo de Kurapika ou mesmo de Knuckle. Afinal, ele agora entende o valor de pensar antes de agir. Esse tipo de habilidade seria muito útil em um futuro mais tático, onde Gon possa liderar grupos, investigar situações ou enfrentar inimigos que não se vencem apenas com força bruta. E tem mais! O retorno de Gon ao Nen também pode ter impacto direto nos outros personagens e no próprio enredo principal de Hunter x Hunter.
Imagine Gon reencontrando Kurapika e Leório, agora mais experientes, talvez até envolvidos em missões muito perigosas no continente negro. Se Gon conseguir voltar ao jogo com um novo Nen, ele se tornaria um trunfo poderoso, capaz de mudar o rumo de uma missão crítica. Afinal, além do poder, Gon carrega um carisma e uma capacidade de unir pessoas que poucos personagens têm. E o mais interessante, o retorno do Nen de Gon também pode ser um reflexo daquilo que ele representa dentro da narrativa. Gon sempre foi o símbolo da esperança, da curiosidade e da força de vontade. Ver esse símbolo se apagando depois da luta contra Pitou foi doloroso para os fãs, mas também necessário. Togashi mostrou que até o protagonista pode errar feio, pode cair, pode se perder. Agora, o possível retorno de Gon ao Nen é uma oportunidade de redenção, uma forma de dizer que mesmo quando perdemos tudo, ainda podemos recomeçar e voltar melhores. Mas há uma dúvida que permanece. Será que Gon realmente quer voltar a usar Nen? Deixe aqui embaixo o seu comentário, quero muito saber qual é a sua opinião. Gon Frixis perdeu seu Nen, ou pelo menos é isso que muitos pensam. Mas como vimos ao longo deste vídeo, a verdade pode ser muito diferente. O que parecia o fim de sua jornada como usuário de Nen, talvez seja, na verdade, o ponto de partida para uma nova fase, mais madura, mais poderosa e ainda mais interessante. Gon pode ter sido selado, mas não foi apagado. E se há uma coisa que aprendemos com ele, é que sempre há uma chance de recomeçar. A história de Gon ainda está longe do fim. A forma como ele vai recuperar seu Nen, ou como vai se transformar a partir dessa perda, pode ser um dos momentos mais marcantes de todo o universo de Hunter x Hunter. Se você gostou desse conteúdo, aproveita agora para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo vídeos assim, feitos com carinho e análise profunda para você, fã de Hunter x Hunter. E se você quer continuar nessa jornada com a gente, já deixa engatado aí o nosso próximo vídeo sobre a teoria que Gon é uma calamidade do continente sombrio. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, Hunter!